Graça e paz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sola Escritura. E hoje nós vamos falar sobre o título do meu canal. Por que este canal se chama Sola Escritura? E desde agora eu já peço que você que me acompanha venha curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e fazer os comentários sobre o mesmo. E a leitura oficial para este vídeo se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 30 a 31, a qual eu vou utilizar a tradução Bíblia de Jerusalém, baseada no manuscrito crítico, que é a Bíblia mais utilizada pelos teólogos católicos nos dias atuais. E diz o texto sagrado: Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para creres que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. O apóstolo João, ele, diferentemente dos evangelhos sinóticos, ele se concentra mais em apresentar Jesus Cristo como Deus. O ministério de Jesus é concentrado apenas em Jerusalém, e dos milagres de Cristo, João relata apenas 7. O teólogo Donald Grutai, ele coloca que os evangelhos sinóticos eles apresentam os milagres como maravilhas e obras poderosas, ao passo que João apresenta os mesmos como sinais, o que demonstra verdades mais profundas em relação aos mesmos. E o teólogo reformado Louis Berford, ele diz que essa palavra sinais apresentada nos evangelhos, ela quer demonstrar a glória de Deus manifesta na pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo, ele é apresentado como Deus, como aquele que manifesta o poder de Deus nos seus dias. E a Bíblia de Jerusalém, a qual eu li, fazendo a exegese do texto de João, capítulo 2, versículo 11, como diz que Jesus fez o seu primeiro sinal em Caná da Galileia, ela vem nos dizer que Jesus, como Moisés, realizou os seus milagres para provar a sua glória. Uma vez que somente Deus pode mudar as leis da natureza, Jesus é aquele que, mudando as leis da natureza, a conclusão minha, eu estou baseando no que o autor falou, Jesus apresenta que, como somente Deus pode intervir nas leis da natureza, Jesus é aquele que, sendo Deus, intervém na mesma, transformando a água em vinho. A minha intenção era hoje fazer um vídeo apresentando as maneiras de interpretar a Bíblia. Iríamos falar sobre hermenêutica. Mas ontem eu estava conversando com um padre, monge beneditino, meu tio, e nós estávamos tendo um diálogo respeitoso no período da tarde, e vários assuntos da reforma foram abordados, e um destes foi a questão do Sola Escritura. Ele me perguntou por que nós, protestantes, cremos no Sola Escritura e dispensamos a chamada tradição apostólica. E baseado em respostas que eu dei para ele, hoje eu quero fazer esses comentários aqui no vídeo. A princípio, esse texto lido de João 20, versículo 30, ele é até usado pelos teólogos católicos para favorecer a tradição apostólica.
No entanto, quando nós prestamos atenção no mesmo, o mesmo diz que Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, então, João encerra o seu evangelho dizendo que Jesus fez outros sinais, mas ele não apresenta nada não escrito na Bíblia Sagrada como regra de fé e prática, mas ele diz apenas que Jesus fez outras coisas que não estão escritas neste livro. E no capítulo 21, que provavelmente João escrevera pouco depois, fazendo uma outra conclusão, um epílogo sobre o seu evangelho, os estudiosos dizem que João já havia terminado o seu evangelho aqui no versículo 31 do capítulo 20, mas posteriormente ele escreveu a mais, ele fez um epílogo. E nos versículos 24 e 25 do evangelho de João diz assim: este é o discípulo, ou seja, João, que dá testemunho dessas coisas e foi quem as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que a escreveriam. Ou seja, então João ali ele apresenta uma hipérbole e, de acordo com Donald Guttray, João ali está dizendo de que Jesus Cristo é maior do que tudo aquilo que for escrito sobre ele. Então, João está apresentando outras coisas que Jesus fez e que ele não narrou. Ele não está dizendo que isto era regra de fé e prática, mas ele apenas está dizendo: olha, Jesus fez mais e eu não narrei, porque não caberia se eu narrasse. Esses milagres, muitas dessas outras coisas que Jesus fez, estão relatados nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, mas não foram relatadas por João, e outras não estão escritas em lugar algum. Mas algo que me chama a atenção é que no versículo 31 diz: estas, porém, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Ou seja, então este é o primeiro ponto que nos remete ao Sola Escritura. Na Bíblia Sagrada, irmãos, nós temos tudo aquilo que é necessário para que nós venhamos a conhecer Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e venhamos a ter a vida em seu nome. Ora, no diálogo que eu tive ontem com meu tio, fora me apresentada esta questão. A Bíblia é a única regra de fé e prática, então por que nós protestantes seguimos a tradição dos pais da Reforma? Calvino, Lutero, dentre outros. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: os reformadores, eles não foram infalíveis. Sendo assim, nós podemos ler os seus escritos. Eu, particularmente, como presbiteriano, tenho uma grande simpatia pelos escritos de João Calvino, mas os mesmos não são infalíveis. Calvino cometeu muitos erros ao escrever. As confissões da Reforma Protestante, que estão inseridas aqui na Bíblia de Genebra, elas não são infalíveis, elas podem trazer coisas que nós, ao examinarmos as Escrituras, podemos concluir de que estão erradas. Os sermões dos nossos pastores reformados, presbiterianos, não são infalíveis, eles contêm erros. Agora, a Bíblia Sagrada, por sua vez, a palavra escrita, ela é infalível. E a Igreja Católica, ela diz: nós não nos apoiamos inteiramente na Bíblia, nós nos apoiamos também na tradição apostólica. Mas é temeroso crermos que essa tradição viera de maneira fidedigna dos apóstolos do Senhor. E a razão pela qual nós cremos desta maneira, elas são várias, e eu até enumerei algumas. Em primeiro lugar, os pais da igreja, eles se contradisseram em várias de suas informações, várias de suas afirmações. Alguns pais da igreja criam de um modo e outros criam de outro. Quando nós vemos no ano de 1054, nós sabemos que houve o cisma no Oriente, e a igreja ortodoxa, o Oriente se separou do Ocidente. E a igreja ortodoxa, até hoje, ela não é submissa ao Romano Pontífice, ou seja, ao Papa. E quando nós conversamos com os ortodoxos,
nós vemos que os mesmos defendem doutrinas diferentes da Igreja Católica Romana, os quais se baseiam também na chamada tradição apostólica. Eu posso numerar algumas, como por exemplo, o primário do Papa. Os ortodoxos dizem, segundo eles baseados na tradição, de que Pedro não fora superior aos demais apóstolos, de que o Papa não é infalível, como a Igreja Católica apresenta, principalmente a partir do Concílio Vaticano I. Eles não acreditam que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, mas somente do Pai. Eles negam, desde ali do século XIII, eles negam o purgatório. Eles também eles negam os dogmas marianos como Imaculada Conceição e Assunção Corpórea de Maria aos céus. Na celebração da Eucaristia, eles não utilizam o pão ázimo, e sim o pão fermentado. Alegam eles de que Jesus Cristo celebrou sim a Páscoa com o pão fermentado, mas na hora da instituição da Eucaristia, a qual eles, da Santa Ceia, a qual eles chamam de Eucaristia, dizem eles que Jesus utilizou o pão fermentado, não o pão ázimo, como ele havia utilizado na Páscoa. Tudo isso eu me baseio num comentário que o teórico católico romano Estevão Bittencourt fez e que eu consegui pegar na internet. Ou seja, se recorrermos a eles, nós veremos que a chamada tradição apostólica é diferente da tradição romana. Outra coisa, eles batizam necessariamente por imersão. Os católicos romanos batizam por infusão. E eles dizem que esse costume de batizar por infusão é errado, que a igreja sempre batizou por imersão. Então agora eu pergunto para você, qual tradição que está certa? A tradição defendida pelos ortodoxos ou a tradição defendida pelos católicos romanos? E eu posso concluir dizendo que existe erro na tradição defendida pelos católicos romanos, existe erro na tradição defendida pelos ortodoxos, e existem erros também na tradição defendida pelos nossos irmãos reformadores, até mesmo nas confissões da Reforma Protestante. A Bíblia Sagrada, por sua vez, é a maneira segura, não temerária, que nós temos de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida e a colocarmos em prática. Então, baseado nisso, é que eu, como presbiteriano reformado, defendo o sola Escritura. É por isso que eu, mesmo estudando a história da igreja, mesmo estudando a contraditória tradição para melhor entender a Bíblia, muitas vezes concordando, discordando dos pais da igreja, concordando, discordando dos reformadores, de grandes teólogos como Tomás de Aquino e Agostinho de Hipona, eu fico unicamente com revelação de Deus com as Escrituras Sagradas, porque eu creio que ela é a revelação final do Senhor. Essas páginas é tudo aquilo que Deus ele nos revelou e é onde nós podemos conhecer de fato e de verdade o que nós precisamos para a nossa salvação. E para encerrarmos aqui o vídeo, eu queria ler aqui uma sentença aqui da Confissão de Fé de Westminster sobre a Sagrada Escritura, onde ela diz: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam de tal modo a bondade de Deus, a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar o conhecimento de Deus e de sua vontade necessárias à salvação. Foi por isso que o Senhor serviu em diversos tempos e de diversos modos a revelar-se, a declarar à sua igreja aquela sua vontade, depois para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro conhecimento e conforto
da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo foi igualmente servi-lo a fazer toda. Isso se torna a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus e sua vontade ao seu povo. Por isso, a Bíblia Sagrada tem seguramente a vontade de Deus revelada ao seu povo. E o que eu li está na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, versículo 1, onde fala da Sagrada Escritura. Que nós venhamos então continuarmos a estudarmos a história da igreja, a estudarmos as tradições dos pais da mesma, mas sempre tendo em vista de que os mesmos são falíveis, tanto os ditos dos pais da igreja como os concílios da igreja. E entendemos que somente na Escritura nós temos a perfeita e infalível vontade de Deus. É por isso que eu dei o nome para este canal, este nome é o canal. E eu falo para todos, Deus é aquele que nos revelou todo o seu querer pela Bíblia Sagrada. Só a Escritura.